Senhoras e senhores, está a começar o programa Ciência Aberta na Rádio Urbana, o único programa de divulgação científica de Angola. Olá, muito boa tarde a todos, muito boa tarde a todas. Os nossos telenautas que sempre nos fazem companhia, estamos hoje muito felizes por estarem conosco de novo. Temos hoje cá conosco a nossa querida Cristiane Miguel. Cristiane, muito obrigado, é um prazer tê-la cá. Não conseguimos tê-la na semana passada, esperamos que esteja melhor. Sim. Boa tarde a todos os ouvintes, muito obrigada pelo convite, muito obrigada em especial ao Dr. Felizardo pelo convite. Sim, infelizmente não pude estar presente na semana passada, mas hoje estou bem melhor e por isso eu gostaria mesmo de honrar esse convite com muito gosto. Na verdade é felizmente, porque hoje tenho mais disposição para falar. Sim, e com vamos certeza. aproveitar. Sim, com certeza. E claro, como sempre, aqui nos bastidores, ajudando e tratando de toda a parte técnica, temos o Luquênio. Olá, Luquênio, viva! Olá. Infelizmente, hoje não contamos com a presença da Luísa, que também sempre está conosco, mas lá onde ela estiver a ouvir-nos. Luísa, viva! Boa tarde, Luísa. Então, hoje nós vamos falar sobre prejuízos da desinformação científica na saúde oral. Vamos ter cá conosco a doutora Cristiane para falar-nos sobre isso. Mas antes de começarmos a falar sobre o tema propriamente, eu queria que fizesse algo que todos os nossos convidados fazem, que é apresentar-se rapidamente, por favor. A parte mais difícil. Olha, para mim fica cada vez mais difícil apresentar-se, mas tudo bem. Eu sou Cristiane Miguel, na realidade, mais conhecida por Cristiane Miguel. O meu nome completo é Cristiane Lopes Miguel Neto dos Santos. Sou dentista de formação. Também sou professora universitária e gestora de ensino superior. E já dizendo, né, que me formei nessa área junto com o Dr. Felizardo. Tenho aqui a honra de ter o meu colega comigo no painel. E, além disso, hoje em dia, acho que falo até para todo mundo que o meu foco de trabalho é a educação. Hoje, tudo que faço é com base na educação, embora seja dentista, mas até mesmo a minha área odontológica é baseada em educação educação em saúde oral e promoção de saúde. Saúde, exato. Sim, exatamente. Pois, então vamos aproveitar esse gancho da educação e trazer para a conversa a questão da informação e da desinformação. E antes mesmo de falarmos sobre a desinformação na área da saúde, queria ouvir um pouco a opinião da professora Cristiane sobre a desinformação em geral. Se tivéssemos que estabelecer, vamos assim dizer, um barômetro ou uma temperatura para a desinformação, ou para a forma como nós normalmente temos acesso ao conhecimento. Como é que nós estamos em termos de informação e consumo de desinformação? Olha, por incrível que pareça, em termos de informação, nós temos muito mais informação, tanto que vários estudos científicos mostram que todo mundo tem mais acesso à informação que antigamente. Isso é um fato, até porque o advento da internet, das redes sociais, vem ajudar o aumento da informação. O que vai contrapor esse ponto é a qualidade da informação. Na realidade, o que nós vamos perceber é o quê? Tem mais informação, mas e qual é a qualidade dessa informação que as pessoas têm tido? E isso é que nos chama a atenção. Por quê? Todo mundo tem mais acesso à informação, muitas pessoas têm acesso ao telefone. Cá em Angola, não sei se já aumentou o número, mas já penso que temos mais de 50% da população com acesso à informação, que não 50% ainda não é muito, é só metade, mas já é um número considerável, perto do que nós tínhamos antes. E nós não temos certeza da qualidade que essas pessoas têm de informação. E é isso que me chamou a atenção na época que fiz o mestrado. Foi exatamente isso que me chamou a atenção. Eu pensei, tenho tantos pacientes que chegam ao consultório e eles já dizem, até já vêm bem informados, alguns deles, e dizem, olha, doutora, estou a sentir essa dor, eu acho que pode ser isso ou aquilo. E você fica a se perguntar, por que ele tem quase a certeza que é isso ou aquilo, não é? Mas eu comecei a pensar, vamos então perceber que tipo de informações esses pacientes e o público em geral têm tido, né? Para não serem desinformados. Exato. Que aí é que a gente entra para outra parte, né? Da desinformação, que a gente pensa está a informar, mas está a desinformar, que contribui para o sentido contrário, não é? Exato, sim. E também, quando falo de desinformação, não é só para quem
vê informações que não são fidedignas. É também para quem não procura a informação como tal, porque infelizmente com o crescimento das redes sociais e a questão dos influencers, né? Exato, Que a sim. vida da influência digital hoje tem um impacto muito grande na vida das pessoas. As pessoas procuram mais informações sobre influências, sobre influencers e Sim. não propriamente uma informação construtiva. E isso tem chamado a minha atenção. Não sei se querias falar alguma coisa. Sim, eu não queria que se antecipasse já. Sim. Daqui a pouco eu vou perguntar especificamente sobre a pesquisa. Ok, Mas eu tranquilo. quero pegar uma coisa que eu gostei muito que colocou, professora, que é a questão da qualidade da informação. Sim. Então, do que é que estamos a falar quando falamos sobre qualidade da informação? Um dos principais pontos que a gente tem que ter em conta em relação à qualidade da informação é a fonte. E quando nós falamos de fonte de informação, o que me preocupa em muitas páginas, não só de jornais, mas páginas até mesmo da internet, não é? Dos motores de busca, é a questão da fonte. E a maior parte das vezes a fonte tem sido artigos de opinião. Ok. Artigos de opinião e artigos de experts. Claro que alguém que tem mais de 20 anos de experiência, 30, 40 anos de experiência, tem algo a dizer. Mas ainda assim há que se fundamentar em questões de embasamento científico, para que essa informação seja realmente cientificamente embasada, não é? Baseada em evidências, porque hoje em dia nós falamos até muito sobre ciência baseada em evidência, Sim. não é? E também para que essa informação seja fidedigna. E quando nós temos mais artigos de opinião a aparecerem para os nossos seguidores ou então para os nossos leitores, isso preocupa. Por quê? Porque os artigos científicos que têm um know-how maior, que têm uma fundamentação científica para a comprovação daquela informação, não são tão apetecíveis, não Exato, é? Porque, sim. primeiro, tem a questão da fonte e, segundo, tem a questão até mesmo em relação a como fazer a leitura semântica, não é? Exato. Por quê? Nós temos visto que os artigos científicos, eles por serem científicos e às vezes muito específicos para cada área, eles acabam afastando os leitores. O público em geral, o leigo, Sim. ele não vai querer ler um artigo científico de física que só está a usar termos técnicos e que para quem é físico, claro, vai ser muito fácil ler, mas para quem não é, e é até uma informação importante para essa pessoa, mas para ela não vai ser relevante porque não há a questão semântica ali, vai ser uma barreira. E nós não podemos continuar a ter essas barreiras. Acho que a ciência está a evoluir para uma fase de ciência aberta, em que nós estamos a fazer o possível de ter artigos para pessoas que todo mundo tenha acesso e não precisamente tenha que pagar por esse artigo, porque ciência é para todos. Sim. A ideia é essa. Da mesma forma que nós pensamos que a saúde é para todos, a ciência também é para todos. Mas aqui temos uma questão que eu acho que é um desafio, né? Uhum. E é também um desafio que o programa Ciência Aberta sempre propõe aos nossos convidados. A ideia da democratização do conhecimento pressupõe, por um lado, o acesso aos artigos científicos. Exatamente. Mas também temos a compreensão de que, como a professora acabou de dizer, nem todos têm a mesma capacidade de compreender, tendo em conta a sua experiência, inclusive experiência de formação ou outra, de compreender os artigos que são publicados, porque são muito complexos. Certo. Então, os artigos de opinião não seriam, na verdade, um caminho do meio, vamos assim dizer, para quem quer se informar sobre ciência, mas que, infelizmente, por qualquer razão, não consegue ter acesso àquele conhecimento que vem cifrado por causa da forma como o artigo científico normalmente é escrito? Também, eu diria que também por quê? Porque seria um caminho ou um meio termo se realmente, pelo menos da área de saúde oral, não é? Tivessem uma linha mestra e pontos em comum. Alguns sim têm pontos em comum, mas quando tu vais analisar um mundo, por exemplo, do meu trabalho em si, não é? Quando tu vais analisar o conteúdo de vários artigos de opinião que nós encontramos na internet, tu vais ver que existem divergências na informação. Então, se o artigo de opinião, seja ele de um expert ou não, mas ele tem assim um fundamento científico em que nós conseguimos ver convergência das informações e não há uma divergência que confunda o leitor, aí sim, eu creio que sim. E isso vai exigir do quê? De que os nossos experts que fazem esses artigos de opinião realmente
tenham em mente que a sua opinião, a sua expertise está a ser fundamentada não só na experiência que tem, a experiência profissional em si, não é? Porque conta bastante, mas também a questão do fundamento científico. Para o quê? Para que o que ele fale tenha, sim, aquele embasamento e que, por exemplo, se eu der um exemplo de, olha, fazer isso por esse caminho também é importante, também tem resultados e é mais fácil, mas há artigos que também já mostraram isso, ou então se eu quiser aprofundar aquele conhecimento, eu sei onde é que eu posso buscar. Sim. Eu acho que até aí tudo bem, mas quando nós estamos a ter informações divergentes, em que uns vão para um caminho, outros vão para o outro, não que isso não possa acontecer desde que seja fundamentado, não é? Mas quando já esses fundamentos começam a perder um pouco da qualidade da fonte e da até mesmo da fidelidade dessa fonte, aí nós começamos a ficar preocupados. Por quê? Porque os nossos leitores é que estão a absorver essa informação. E além de absorver, eles estão a colocar em prática. E depois nós estamos a ter muitos casos do senso comum, não é? O fulano falou, eu também disse que é assim, depois o ciclano também disse, vou fazer assim porque todo mundo falou que é assim. Mas às vezes não é o melhor caminho para esse paciente ou essa pessoa. Porque depois nós, hoje até falamos muito da medicina individualizada. Já não há uma medicina receita de bolo, não é? Que nós vamos fazer um tratamento em que vai ser igual para todos. Por mais que nós tenhamos remédios que vão ser aplicáveis a quase todos, mas a forma até mesmo como ele vai ser indicado para esse paciente pode ser diferente. Porque cada um é cada um. Exato. E então nós vamos fazer realmente um atendimento individualizado, uma medicina que vai ser focada no paciente. E essa acho que é a opinião que eu tenho para dar nisso. É que há um consenso geral, não é? Que vai sempre existir, mas esse consenso geral tem que ser convergente. Se assim for, eu estou de acordo que um artigo de opinião vem sim a ajudar. Mas caso contrário, eu discordo, porque eu realmente penso que se tiver que ser, tem que ter um embasamento e tem que ter uma convergência de informações para que haja mesmo uma fidelidade no que se diz. Aí agora ocorreu-me uma outra coisa. Quem está acostumado a escrever como cientista costuma ter dificuldade de comunicar-se com os que não são cientistas. Sim. O influencer digital está muito acostumado a se comunicar com quem não é cientista. Exatamente. Ou seja, é uma disputa desigual. O que é que o cientista deve fazer? Tem que fazer. Como é que ele se vira, né? Nesse meio em que ele não tem, com as devidas aspas, né? A habilidade que o influencer tem de se comunicar com os seus pacientes. Como é que ele faz para garantir que a informação fidedigna chegue antes da desinformação que às vezes o influencer oferece? Eu penso que a resposta para isso, e que muitas empresas têm feito, nós temos que pegar bons exemplos, não é? Sim. O que as empresas fazem com os influencers? Elas contratam os influencers para vender as suas marcas, para expor os seus produtos. E o que a gente vê é que é um aumento nas vendas e um crescimento exponencial dessas empresas. Porque o influencer sabe influenciar a pessoa que quer comprar, né? Ou que pensa que quer comprar. Mas eu acho que a ciência tem que começar a andar de mãos dadas com a tecnologia e com os avanços do mundo, né? E com os influencers. Eu acho... É uma ideia, por que não? Estamos aqui a falar de novas ideias. Eu acho que essa é uma nova ideia que tem tudo para dar certo. Por quê? Nós temos um mundo que hoje vive muito da influência e hoje está muito voltado para as redes sociais e quantos seguidores tens, quantas pessoas vão para a tua live, quantas pessoas consegues influenciar, não é? E cada vez mais isso tem sido um fato. Exato. Isso é indiscutível, né? E então o que é que nós temos que perceber? Se nós queremos uma ciência para todos e nós contratamos influencers para falarem sobre... Por exemplo, teve agora a vacinação da polio, né? E contratam pessoas ou chamam essas pessoas para fazer a campanha, para divulgar, para sensibilizar as pessoas. Por que não fazer isso também com a ciência? Não desmerecendo a ciência e também valorizando o trabalho dos influencers, né? Porque eu penso assim, se nós temos como levar a informação fidedigna e de qualidade para a nossa população, por que não? O que eu preciso fazer é o quê? Ter a certeza de que essa influência está a passar da forma correta o que eu preciso da informação que seja passada, não é? Então, eu acho que isso seria um caminho, uma resposta, não é? Nós começamos a trabalhar com as redes sociais,
a trabalhar mais na questão da comunicação em saúde. Infelizmente, a educação e a comunicação em saúde ainda são tabus em termos de desmistificação para quem é da ciência. Exato. E até mesmo para quem trabalha e para quem estuda. As faculdades ainda não têm um foco muito grande em termos do ensino para a educação e comunicação em saúde. Os médicos, não digo só médicos, eu acho que todos os profissionais de saúde, de uma forma geral, têm em si uma cadeira de comunicação em saúde, mas ainda não é aquela cadeira que é muito visada, não é uma cadeira que é de extrema importância para o curso, mas que, se nós formos ver no nosso dia a dia, é uma das mais importantes para o curso. Por quê? Porque tudo que o profissional de saúde depois, no final do dia, vai fazer é comunicar com o seu paciente e com os seus colegas. Neste caso, se calhar, o problema dessa cadeira não está muito mais ligado ao facto de que ela é pensada para trabalhar na comunicação médico-paciente e não necessariamente na comunicação médico-comunidade? Também, mas até mesmo quando nós pensamos na comunicação médico-paciente, o nosso paciente faz parte da comunidade. E nós temos que perceber que nós vamos ter pacientes de todos os níveis de escolaridade, de todos os níveis sociais, e até mesmo independente de nível social, de status e de qual seja a diferenciação for, que não existem pacientes diferentes para nós. Todos os pacientes têm que ser tratados por igual. O que tem que haver é uma diferenciação nos cuidados de acordo com a situação e o estado do paciente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão de que a comunicação em saúde, independente de ser vista para a comunicação com o paciente, ela em si já tem que abranger a sociedade como tal, porque o paciente está inserido numa comunidade. E quando nós vamos analisar o paciente, um dos pontos que se analisa até mesmo na história pregressa do paciente é a sua situação demográfica e que inclui onde ele vive. Exato. Então, se nós vamos fazer uma avaliação, um histórico do paciente, em que vamos perguntar ao paciente onde vive, com quem vive, quantos filhos tem água canalizada, tem saneamento básico, isso são perguntas que fazem parte do nosso histórico, que tem que ser feita ao paciente. E então nós pensamos assim, se nós precisamos fazer essas perguntas ao paciente é porque isso é importante. Isso é algo que tem que ser tido em conta. E além disso, nós também temos que pensar no quê? Que quando nós falamos em saúde, o nível primário envolve a prevenção. E a prevenção, na sua maioria, é na comunidade. Em que o médico ou o profissional de saúde, no caso até mesmo o dentista, tem que ir à comunidade fazer o trabalho de casa em relação à prevenção. Exato. Em que ele vai fazer o quê? Vai fazer toda a parte antes da pessoa ter a doença, que é para prevenir. Exato. Inclusive tem um ditado que diz, né? Melhor prevenir do que remediar. E é nesse sentido que eu penso que isso não é uma barreira, na realidade é um acréscimo, né? Teria que ser até um acréscimo pelo fato de que se ele já está pronto para falar com o paciente, ele já está pronto para falar com alguém que está inserido numa comunidade. Isso já é uma grande vantagem. O que vai diferenciar ali, na hora que ele for falar com uma comunidade em massa, não é? Ao mesmo tempo no coletivo, é que tem que usar uma linguagem talvez mais corrente, que isso vai variar de paciente para paciente, não é? Mas que não vai haver muita diferença. E que é isso que nós temos que realmente pensar. Nós temos que desmistificar essa questão para que a gente consiga perceber se até mesmo o nosso paciente está a perceber. Exato, sim. Eu hoje, por exemplo, fui a uma consulta. Não é uma especialidade que eu tenho o costume de ir. É a primeira vez que fui a essa especialidade. Mas a médica foi muito específica, muito clara, explicou tudo muito de forma detalhada, mas ela percebeu que eu era da área de saúde e começou já a usar outros termos. E eu percebi toda a explicação dela. No início ela estava a usar termos mais simples e também entendi, porque ela não sabia, ainda não me conhecia, mas quando viu que era da área de saúde, já começou a usar termos mais técnicos. E isso é bom, por quê? Porque ela se adaptou automaticamente ao conhecer o paciente. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que nos adaptar ao paciente, à comunidade, à linguagem dessa comunidade. Nem sempre vai ser possível até mesmo falar todas as formas de linguagem, né? Porque algumas delas nós não vamos conhecer, vamos precisar até que alguém nos ajude, mas que a mensagem seja passada. Pois, pensando em relação a essa questão da ajuda, eu volto outra vez para a questão dos influencers. E o exercício, vamos assim dizer, de articulação com os influencers.
professora colocou que eles muitas vezes se beneficiam ou participam de campanhas Sim. que são financiadas por grandes empresas. Exatamente. Como é que o pesquisador vai convencer o influencer a aliar-se a ele? Ele não tem o mesmo financiamento, por exemplo, que uma Sim. empresa, que uma indústria farmacêutica. Como é que o pesquisador faz essa vamos assim dizer, essa aliança? Esse link. Exato. Eu hoje vejo isso de uma forma muito explícita em relação ao impacto. A influência, ela quer impacto, né? E quando nós fazemos uma pesquisa científica, nós, principalmente quando ela vai já ter um envolvimento coletivo, nós avaliamos qual o impacto que isso vai ter para a comunidade ou para aquela população-alvo, não é? Sim. E então, se nós conseguirmos transpor a importância que nós vimos nessa pesquisa e o impacto que ela pode ter na vida das pessoas que vão ler ou ter essa informação, eu acho que é possível sim convencer. Até porque não creio que todos os influencers só façam coisas por dinheiro. Eu Sim. penso que há sim ainda a questão social muito sim. forte. E que eu acho que é nessa questão social que os cientistas ou quem não puder pagar, não é? Sim. Possa se ater que isso não é só uma questão de influenciar. Isso é uma questão até mesmo de salvar vidas, dependendo do assunto, não é? Sim. Se você puder fazer algo com o seu trabalho que o impacto vai ser salvar vidas, eu penso que não há retribuição maior. E então, eu penso que olhar por esse lado do impacto em que essa informação pode ter para a vida de alguém e que qual é até mesmo a percentagem, em termos de percentagem, que seria se essas pessoas fizessem isso e não a que não estão a fazer, qual é o impacto que se tem na vida delas, isso causaria? Eu penso que sim, acho que muitos influencers entrariam e alinhariam com essas propostas. E até porque quando nós falamos de influencers, há influencers que, por mais que, dependendo da área que ele influencia, não é? Eles têm também propósitos e uma das coisas que eles fazem é impactar vidas, independente do que eles influenciam, seja roupa, seja música, seja lá qual for, mas é impactar vidas. E se isso realmente vai transformar a vida de alguém, eu tenho quase certeza absoluta que haverão sim muitos que irão abraçar essas causas. E o que falta mesmo é um pouco mais de interação em relação às classes. E eu vejo que, por exemplo, a Covid foi um grande exemplo disso. A Covid foi o claro exemplo de que os influencers podem sim ajudar a ciência, porque eles falaram de ciência de forma desmistificada, clara e objetiva, e as pessoas acataram. E eu acho que a Covid veio só mostrar que isso é possível. E é bom que a professora traga já agora, vai lá, a questão da Covid, porque eu ia perguntar, já que também estávamos há pouco tempo a falar sobre o impacto. Sim. Então, quando olhamos, por exemplo, para hoje as discussões que se fazem a respeito do quanto há desinformação, eu gostaria também que a professora falasse se entende que essa desinformação também poderia ser, de facto, compreendida como, por exemplo, a proliferação de notícias falsas. Então, entendemos que sobre, por exemplo, alguns cenários, como os cenários políticos, podemos olhar alguns países aí próximos, a desinformação produz, por exemplo, uma radicalização das posições. Em vez de, quer dizer, acaba se tornando, na verdade, o campo da disputa, da narrativa, um campo de disputa no verdadeiro sentido da palavra. Sim. E como é que isso ocorre no campo da saúde? Há também posições que se radicalizam por conta da desinformação, por exemplo? Ah, sim, sem dúvida. Como isso acontece? A pessoa tem algum exemplo de como isso Sim, ocorre? eu estou a tentar agora me lembrar, mas acho que o mais recente que aconteceu é mesmo durante a Covid. Sim. Durante a Covid, durante um bom tempo, as pessoas não acreditavam que o vírus existia. E em muitos países vizinhos, não digo que em Angola, porque eu acho que o governo angolano teve uma forma de combater a Covid de uma forma muito, muito bem estruturada. Isso eu tenho que parabenizar, porque realmente foi muito bem estruturada. E durante mesmo o período da Covid, viajei para alguns outros países, fiquei presa em alguns outros países e notei a diferença de como nós estávamos a lidar com a situação. Então, penso que a Covid é um bom exemplo disso. E em muitos outros países, não só em regiões mais afastadas, mas até mesmo em centros urbanos, muitas pessoas não acreditavam que a Covid existia. E houveram várias fake news
a dizerem que era um vírus inventado em laboratório, que não existia, que não pegava pessoas que estavam em países tropicais, porque quem morava em países tropicais mais quentes não tinham Covid, só tinham nos países frios. Isso são fake news que se espalharam pelo mundo inteiro. Acho que até aqui nós ouvimos falar. E há muitas pessoas que acreditaram nisso, que realmente quem estava em países quentes, em países tropicais, não tinham Covid. E que aquilo era invenção. Então, isso foi um grande exemplo de uma fake news da área de saúde, que, claro, depois todo mundo se convenceu que realmente existiu, embora há muitas pessoas que até hoje acreditem que não existe, né? Que não existiu. Mas que pode ter sido qualquer outra coisa, mas não exatamente uma Covid, né? Mas que isso é um fato, que realmente houve essa questão da disseminação da fake news em relação a isso. Muitas pessoas acreditaram, deixaram de se proteger, deixaram de se vacinar e muitas delas faleceram por causa dessa insistência, por causa dessa desinformação que passou a radicalizar. Por quê? Porque essas pessoas deixaram de aceitar a vacina porque acreditaram que aquilo não era verdadeiro. E isso foi um dos exemplos que mais chocou o mundo. Por quê? Nós tivemos um número crescente de pessoas que morreram, né? O número de mortes aumentaram, principalmente por pessoas não vacinadas que não acreditavam na doença. Então, isso foi um grande exemplo de radicalização. Fizeram movimentos contra a vacina para não serem vacinadas. Por quê? Porque Covid não existia. Então, isso é só um ponto. Não estou a dizer que todo mundo que foi contra a vacina era que pensava que a Covid não existia. Muitos não acreditavam na veracidade e até mesmo na qualidade e eficácia das vacinas, não é? Mas boa parte também não acreditava que a própria doença existia. Por isso é que penso que esse foi um exemplo muito recente e que o mundo inteiro sentiu o impacto dessa radicalização, da desinformação. E eu agora vou aproveitar e vou empurrar a professora para um campo em que vai se sentir mais confortável, que é da área da saúde oral. Sim. E eu gostaria que nos contasse um bocadinho sobre a sua pesquisa em que fala sobre a desinformação na saúde oral. Quais foram os achados mais interessantes para si? Sim. Olha, foi literalmente muito interessante para mim, porque não entendia nada de TICs, né, de tecnologias de informação e comunicação, mas senti-me muito entusiasmada para fazer essa pesquisa. Por quê? Porque cada vez mais aumentam os pacientes que deixam de ir aos consultórios, que deixam de procurar os hospitais, pois entram no Google, né? Pesquisam o que estão a sentir, veem que os sintomas batem com aquela doença ou com aquela situação e já vem também o tratamento, eles vão às farmácias, compram a medicação e assim resolvem as situações. Algumas pessoas dão sorte, realmente é aquilo que viram, que pesquisaram, mas nem todo mundo é assim, não é? E tem um outro ponto, muitos vão para o consultório ou para o hospital e na consulta médica, o médico quando diz uma coisa, ele diz, não, mas não é isso que eu vi. Sim, alguns pontos até ajudam, por acaso o médico não é Deus também e também às vezes erra, mas em muitos casos a pessoa insiste naquilo, mas não é a situação dele. Exato. Às vezes não é a doença, ou então o quadro clínico pode ser parecido, mas não é exatamente aquilo que ele tem. E isso começou a me chamar a atenção. Por quê? Porque eu comecei a ter cada vez mais pacientes que chegavam, não, doutora, eu só preciso fazer isso, isso, isso. Ele não só dizia o que ele tinha, mas dizia exatamente o tratamento que tinha que ser feito. Eu achei interessante. É bom, porque ele já vem com alguma informação, embora às vezes era um pouco vaga, mas era interessante, porque você às vezes não ia só falar com o paciente, você ia discutir o caso. Geralmente a gente, exatamente, Sim. Geralmente a gente discute caso com um colega, mas a gente tem que discutir caso com o paciente também. E eu achei muito interessante isso, por quê? Porque tinha que discutir os casos com os pacientes. Exato. E então eu disse, então vamos lá ver o que eles estão, de onde é que estão a vir essas informações. E qual é a fonte, o que eles encontram nessas informações. E eu achei interessante, propus esse tema para o meu orientador. No início até ele achou o tema bem louco, não é? Porque ele disse, por que uma dentista quer falar sobre tecnologias de informação, pesquisadores, motores de busca e tudo mais? E eu disse, não, eu acho que é super interessante, porque hoje todo mundo tem acesso ao Google, ao Dr. Google, não é?
E por que não saber melhor? Então foi quando eu comecei a pesquisar sobre os motores de busca. Na época, quando fiz a pesquisa, fiz uma comparação de 3 motores de busca. O Google, obviamente, que é o mais pesquisado do mundo, mas também alguns outros que não são tantos, mas que as pessoas ainda usam. O Bing. Por que eu escolhi o Bing? Porque a maior parte dos computadores Microsoft, quando tu entras pro computador, é o Bing que aparece. As pessoas nem dão conta, mas é o Bing que aparece. E os outros, os mais velhos usam muito o Yahoo. Porque o Yahoo, para quem tem uma idade acima dos 30, 40 anos, geralmente usava muito o Yahoo. Está a chamar-me de velho. Não, estou a dizer Estou a só brincar. que realmente usavam. Eu vejo isso porque, eu digo por casa mesmo, meu pai tem Yahoo. Então eu fiz uma comparação desses 3 motores de busca. E o que é que nós reparamos? É que quando nós falamos sobre motores de busca e pesquisa na internet, nós temos algoritmos que vão controlar o aparecimento das páginas. Exato. E esse aparecimento das páginas vai variar de acordo com o que mais se procura. Exato. Mas também varia de quem paga mais. Quem é um anunciante e paga para a sua página aparecer em primeiro lugar, essa página passa a aparecer em primeiro lugar. E o mais interessante ainda é que geralmente os motores de busca na primeira página, eles não têm muito mais que 15 páginas ou que 15 links, né? De 15 sites, em outras palavras. Você tem geralmente de 10 a 15 sites. Pode ser que agora já tenha aumentado, né? Porque a minha pesquisa tem 5 anos. Mas o que acontece? Quase ninguém vai para a página número 2. Por quê? Porque para você ir para a página número 2 do Google, você tem que ir lá embaixo, quase na barra, e procurar o número 2 naquela sequência de número de páginas. Quase ninguém faz isso. A pessoa vai, entra na primeira página, vê todos os artigos, ou quase todos estão na primeira página. Geralmente também só vê os primeiros, nunca vê os últimos. E lá não sai. E quando não encontra nada, muda a palavra de pesquisa. Exato. Geralmente é assim. E isso é realmente verídico. Por quê? Os motores de busca, eles fazem com que as pessoas tenham a tendência de, como eles já sabem, isso são contas matemáticas. Exato, e agora a inteligência artificial só vem ajudar isso, não é? E o que é que vai acontecer? As pessoas procuram cada vez menos as informações das 2 páginas, das páginas subsequentes. Então, o que é que acontece? O que é que as pessoas querem ter o seu site na primeira página? E quais são os sites que estão na primeira página? A maior parte deles de clínicas. Por quê? Essas clínicas falam, sim, sobre alguns temas. A maior parte delas tem artigos de opinião. E que essas clínicas colocam também... é como se fosse uma fonte publicitária. Então, nós temos ali uma disputa de clínicas que tentam passar a informação. Quando muito tem a Wikipédia, não é? E os anúncios de algumas grandes empresas, como Colgate, passando a publicidade, tá? Oral-B e companhia. Mas, se a pessoa não estiver realmente interessada em pesquisar como tal, ou ter uma resposta mais profunda, algo mais bem explícito, ela não vai por ali além. E aí, depois, quando eu fui ver, em relação aos outros, por exemplo, no Yahoo, no Bing, essas informações, elas às vezes divergiam. Num site, um dizia uma coisa, no outro dizia outra. Os pagantes eram diferentes. Os pagantes eram diferentes. As empresas eram diferentes. O motor de busca mais disputado era o Google. Então, a página do Google tinha uma rotatividade da primeira página muito grande. E, claro, só se ficava mais tempo na primeira página se você acessasse mais vezes aquele site. E aí aquele site aparecia sempre nos primeiros 5 lugares. E, além disso, também é o quê? Que nós fomos ver nas fontes. Quando tu abres esses sites e tu vais pesquisar a fonte dessa informação, quase não tem nada. Geralmente, os artigos, eles têm se fosse uma conversa, não é? Em que tem perguntas e respostas. Colocam a pergunta e o dentista ou o profissional dá a sua resposta, ou até a própria clínica dá a resposta, não é? E depois, no final, a fonte geralmente é a própria clínica, ou então não tem muito que se diga.
uma ou outra, se eu não me engano, de vários sites que eu pesquisei, agora falha a memória, mas se eu não me engano, de todos os vistos da primeira página, só 3 sites de cada página tinham uma fonte realmente completa de onde foram tiradas as informações. Então, se eu tenho de 10 a 15 sites a aparecer e só 3 se preocupam em colocar a fonte para realmente, se a pessoa quiser pesquisar mais, ter mais informações, pode ter acesso a essa informação, eu comecei a achar aquilo preocupante. Eu disse, nós estamos a falar de coisas de forma muito vaga, as definições eram muito vagas, os exemplos eram muito vagos, e tinha muito mais conteúdo publicitário do que realmente informativo, não é? E isso realmente chamou uma atenção, tanto que depois fui apresentar esse trabalho em vários congressos, em Roma, em Londres. Por quê? Porque nós temos que falar mais de educação em saúde. Exato. E nós, quando falamos de educação em saúde, as pessoas têm a liberdade de pesquisar. Hoje todo mundo tem essa liberdade. E o que as pessoas fazem primeiro? Pesquisam. Exato, sim. E isso é um fato. E quando nós pensamos assim, nós temos que perceber que esse é o caminho que quase todo mundo, inclusive nós mesmos, eu mesma, quando tenho alguma dúvida, pesquiso no Google, mas já não pesquiso da mesma forma como pesquisava antes. Exato. Sim. Mas quem sabe disso? Quem está realmente informado em relação a isso? E quem não está, nós temos que aprender a ensinar. Até mesmo ensinar, temos que aprender a fazê-lo, né? Então, é nesse sentido que eu dizia que isso me interessou bastante em fazer essa pesquisa, porque realmente aprendi como funcionam as páginas dos motores de busca, como o Google e entre outros. Aprendi bastante em relação a como funciona o aparecimento das páginas, o que é que eu vejo, o que eu pesquiso. Até mesmo quando a gente pensa uma coisa, ou fala alto e depois vai para o telefone e aparece. Os algoritmos estão cada vez mais a funcionar. A tendência das nossas pesquisas estão cada vez maiores nos nossos aparelhos digitais. Então é importante que as pessoas estejam a par de como isso funciona para estarem com informações fidedignas, não é? Para que depois também não haja um desvio dessa informação. E você não fique desinformado. Duas questões me surgem agora. A primeira delas e aí a professora vai decidir como responde. Certo. A primeira é como é que a professora acha que hoje a introdução, vamos assim dizer, a sofisticação da tal da inteligência artificial tem, vamos assim dizer, aumentado a desinformação, nesse sentido em que, por exemplo, plataformas como o Google usam essas ferramentas. Então, elas têm tornado esse processo de desinformação mais refinado. Essa é uma. A outra pergunta me parece que a pesquisa não foi feita cá. Não. Pois, porque a outra pergunta seria, e no contexto angolano, uma pesquisa realizada, será que a professora teve a oportunidade de fazer essa experiência? No nosso contexto, em que o acesso às tecnologias é um pouco menor, a cobertura é muito menor, como é que é essa busca da informação pelo Google? Sim. Ou há alguma estratégia que substitui o Google? Sei lá, uma tia do WhatsApp, por exemplo. Olha, agora está cada vez mais difícil, né? Sim. Mas eu não sou expert na área de tecnologia, Sim. fique bem claro, só para não esquecer. Sim, claro. Sim. Sim, como dentista, o que eu penso que nós temos que ter cuidado em relação ao que a gente pesquisa, porque pelo que percebi da pesquisa que eu fiz, não é, da área de saúde oral, é que quanto mais coisas você pesquisar sobre o tema, mais vai aparecer para você. Isso é um ponto. Então, se tu gostares de seguir os influenciadores de moda, podes ter certeza que no teu telefone vai passar a aparecer bastante influenciadoras de moda, porque é isso que a inteligência artificial vai fazer com os dados numéricos e algoritmos para ajudar a você ter aquilo que gosta. Exato. Vou dar um exemplo. A semana passada estava à procura de creche para minha filha. E procurei bastante para saber a metodologia de ensino, qual seria a melhor idade para entrar para a creche, quais seriam as melhores indicações de creche. Hoje, no meu telefone, aparece creche todos os dias. Ela já está numa creche, mas continua a aparecer creches. E então, isso é só para dar um exemplo de que aquilo que você pesquisa 1, 2, 3 vezes de forma subsequente, principalmente dias seguidos, daqui para frente vai aparecer muito mais vezes. Então, nós temos que
realmente também vai diversificar as nossas pesquisas. Exato. Porque isso também vai ajudar a diversificar o que aparece para nós. Para nós. Se nós não pesquisarmos notícia, não vai aparecer notícias. Pode ter certeza que não aparece. Se nós não pesquisarmos saúde, provavelmente não vai aparecer saúde. Então, o que nós temos que fazer é realmente abrir o leque. Começar a realmente ter um pouco mais de interesse por outras áreas e áreas que realmente vão nos acrescentar. Outro ponto em relação a como eu fiz para saber dos números, não é? Sim. O Google é uma plataforma ou um motor de busca muito completo. Porque hoje, quando tu falas de Google, tu tens várias plataformas do Google. E uma das plataformas que o Google usa é o Google Trends. O próprio nome já diz, né? As tendências. Sim. O Google Trends ele vai nos ajudar a saber quais são as tendências. E ele vai ser bem explícito. Quando nós quisermos falar sobre um assunto ou saber sobre aquele assunto e a quantidade de vezes que ele é pesquisado, no meu caso, por exemplo, o trabalho falava sobre a comparação entre doenças como a cárie, a mononucleose e a periodontite. Nós temos como saber cá em Angola quantas pessoas por mês, por ano, nos últimos 5 anos que pesquisaram a palavra cárie Sim. durante esse tempo. No Google Trends, ele te dá essa possibilidade. Se a pessoa pesquisou pelo Google, nós temos como ter essa informação. Sim. Então, uma vez que a gente entra no Google Trends, escolhe o país que quer saber da tendência de pesquisa, não é? Sim. Coloca o nome do que você quer que seja pesquisado ou do que você está a pesquisar. Coloca o tempo que você quer da pesquisa. Imagina, quero saber sobre cárie. O que é que pesquisaram sobre cárie ou quantas pessoas pesquisaram sobre cárie nesses últimos tempos. Nos últimos 6 meses, coloca últimos 6 meses, palavra cárie em Angola. Em alguns casos, você pode até especificar a cidade. Exato. Em Luanda. Então, aí vai saber quantas pessoas pesquisaram cárie ou a palavra cárie em Angola durante os últimos 6 meses. Exato. Qual é a grande vantagem disso? Você vai ver se as pessoas estão a pesquisar sobre o assunto. Segundo, você vai ver o que aparece para elas, porque, se eu não me engano, em alguns casos apareciam as páginas que foram mais acessadas. E terceiro, você vai ver a tendência de pesquisa, se há uma tendência de pesquisa nesse assunto ou não. Ou não. E isso é muito interessante, por quê? Porque isso você pode só por si só fazer um estudo comparativo. Já consegues ter uma comparação, por exemplo, de antes do Covid, quantas pessoas pesquisavam sobre SARS-CoV. Exato. E depois do Covid, quantas pessoas pesquisavam sobre o vírus SARS-CoV. Então, o mesmo pode acontecer com a saúde oral e com qualquer outro tema. Eu acho isso muito interessante porque pouca gente conhece, pouca gente usa essa ferramenta, não é, de busca. E é grátis, é gratuita, é acessível a todos. Da mesma forma como nós podemos pesquisar algo no Google, podemos pesquisar algo no Google Trends. E sem contar com outro fato da informação científica também, é outra plataforma do Google também que é muito utilizada para quem é da área de ciência, já nem tanto, mas também é utilizada ainda, é o Google Acadêmico. Sim. E os próprios estudantes, muitos deles não têm conhecimento do Google Acadêmico. E o Google Acadêmico, ele dá acesso à maior parte de outras plataformas científicas, como revistas científicas. Nem todas são abertas, mas algumas são. E que é muito mais fácil pesquisar. Exato. Perfeito. E ficou outra pergunta, professora. Sim. O que é que a professora... Já que talvez ainda não tenha feito a pesquisa, mas imagino que talvez tenha alguma ideia a respeito. Sim. Como é que é esse acesso a essa desinformação num contexto como o nosso, em que o acesso às tecnologias é menor do que é, por exemplo, no Brasil ou em outro lugar? Olha, falar do acesso hoje... E desculpa, e se essa desinformação tem outras fontes que não sejam só por meio da tecnologia? Ah, sim, claro. Nós temos uma outra fonte que eu posso dizer que é a fonte cultural, né? Eu penso que quando nós falamos sobre Angola, e eu digo África, assim, no modo geral, nós temos muito a informação do senso comum e a questão cultural ainda é muito patente. Nós temos, isso não podemos deixar de lado. Claro. E que o que nós temos que encontrar é um meio termo. Assim como a medicina tradicional recentemente foi reconhecida pelo Ministério da Saúde
para que houvesse um maior acompanhamento da medicina tradicional com a medicina geral, não é? E com cariz científico. Eu penso que a nossa informação também tem que começar a encontrar esse meio termo. Por quê? Porque o senso comum vai sempre existir. A questão cultural aqui em África e em Angola ainda vai existir durante muito tempo, porque isso faz parte da nossa identidade. O que nós temos que saber é trabalhar para encontrar um meio termo em relação a isso. Da mesma forma como fizeram isso para a medicina tradicional, para tentar ter um controle dos tratamentos tradicionais que são feitos, para que também ninguém seja lesado, não é? Por causa disso. O mesmo deve ser feito em relação à informação. Acho que temos que tentar encontrar um meio termo para que, por exemplo, nós tenhamos acesso a até mesmo responsáveis das comunidades, as entidades culturais como os sobas, as mamãs, os chefes de família, começar a conversar com esses chefes de família, esses chefes das comunidades, aldeias, informá-los em relação à saúde oral e à saúde em geral, num contexto geral, e refiro mais uma vez, a Covid foi um exemplo disso. O que muito se fez? Levou-se informação e a comunicação em saúde nesse sentido conseguiu esse equilíbrio. Não foi diretamente à comunidade, mas sim falar primeiro com as autoridades tradicionais, explicar às autoridades tradicionais como as coisas funcionavam, o que era importante ser feito, para o quê? Para que aquela informação científica passasse para a comunidade de uma forma mais, até mesmo desmistificada, não é? E que aquilo passasse a ser realmente o senso comum. Por quê? A autoridade tradicional, que é respeitável, tem um acesso direto a todos os munícipes, a todos da sua comunidade, tivesse essa informação e passasse isso de forma que realmente se tornasse o senso comum para todos. E eu acho que isso foi um bom exemplo de como a gente consegue ajudar, por exemplo, o nosso país que não tem tanto acesso à informação, a ter acesso à informação científica de uma forma aceitável para todos. Porque assim, de forma... Eu acho que até é bom, por quê? Porque fala-se cada vez mais de sempre envolver a comunidade. E penso que... Eu até falo muito de design thinking. Quando nós falamos de design thinking, nós falamos sobre a resolução de problemas com o envolvimento da comunidade. Então, se nós falamos de design thinking para projetos, nós também temos que começar a usar design thinking e as teorias neurolinguísticas para fazer e ajudar a comunicação em saúde a melhorar. E eu acho que esse é o caminho, porque se nós não irmos por aí, e isso até é bom porque isso contextualiza a nossa situação. Porque se nós estivermos a olhar para esse sentido, nós estamos a contextualizar. Porque se nós estivermos a pensar que se nós queremos passar informação científica e sabemos que em Angola só usar as influências não é o suficiente, mas também temos que usar as autoridades tradicionais, os líderes comunitários e por aí fora, nós aí estamos realmente a integrar o maior número da população possível. Porque se nós conseguirmos envolver as duas partes, não é? Tanto eles quanto as autoridades tradicionais, nós vamos atingir a população inteira, provavelmente. E penso que esse é o caminho. Nós podemos sim usar as tecnologias para dar a informação que nós temos em relação de dados, não é? Porque, por exemplo, se nós tivermos dados de como estão as pesquisas em relação a isso, nós também depois vamos ter um embasamento para levar essa informação a quem é necessário. E esse eu acho que esse é o caminho. E não só acho, como realmente tenho certeza de que pode ser uma solução para que tenhamos mais pessoas informadas, bem informadas. E é possível. Nós vimos durante a Covid que foi possível isso acontecer. E não tenho dúvidas que nós possamos fazer isso com qualquer outra situação ou problema de saúde. Exato. Perfeito, professora. E agora, ainda sobre a pesquisa. Bom, falou dos principais achados, as coisas mais interessantes. Sim. E o que é que gostaria de ter feito na sua pesquisa, mas que não conseguiu fazer? Ou por tempo, ou por recurso, ou por qualquer outra razão? Eu gostaria de ter pesquisado sobre mais doenças, né? Porque hoje, quando falo sobre saúde oral, obviamente a cárie é a mais comum, mas hoje já penso mais em cancro oral, hoje já falo mais sobre manifestações de doenças infecciosas na cavidade oral. O que é isso? Porque às vezes as pessoas pensam que
quando fala-se de boca, fala só de extrair dente, Sim. ou arrancar dente, como é comumente falado, não é? E ter cárie. Mas quando nós falamos sobre manifestações orais de outras doenças, até mesmo doenças sistêmicas, doenças do nosso corpo em Sim, sim. geral, não é? Nós vemos que há muita coisa que pode ser diagnosticado e o dentista pode ajudar, entende? Então, se nós tivermos mais informação sobre isso, até mesmo para os próprios dentistas, nós vamos ajudar a evitar inúmeras situações de saúde. Por quê? Porque se nós estivermos mais atentos, tivermos um olhar com um diagnóstico mais refinado, nós vamos conseguir ajudar a nossa equipa multidisciplinar a trabalhar. Porque se eu como dentista, vou fazer o atendimento ao meu paciente, noto uma lesão que que está relacionada a alguma outra doença, por exemplo, está relacionada ao HIV, está relacionada a alguma doença sexualmente transmissível, ou então até mesmo alguma doença sistêmica como uma diabetes, eu posso ajudar a indicar esse paciente de uma forma melhor, a encaminhar esse paciente para um especialista e realmente dar o melhor tratamento possível a esse paciente, né? E então, isso é algo que eu penso que realmente vai ajudar. Agora, outra questão é o cancro oral. Infelizmente, cá em Angola já tem várias pesquisas feitas, inclusive um dos artigos que eu gostei muito em relação à pesquisa do cancro oral em Angola é do professor Lúcio Lara, inclusive foi meu professor. Ele mostra que o cancro oral em Angola vai crescer até 158% a mais. E então é um número assustador. Se eu penso num crescimento acima dos 100%, já é assustador, né? Sim. E eu penso assim, será que estamos a ter a informação suficiente sobre isso? Será que estamos a ter a prevenção suficiente sobre isso? O que é que as pessoas estão a pesquisar sobre o assunto, entende? Então, são outros aspectos, outras doenças que hoje eu gostaria realmente falar mais, pesquisar mais e, claro, falar sobre a preparação do próprio dentista. Por quê? Como o dentista está a preparar-se para ser profissional de saúde. Eu não vou dizer só ser dentista, né? Eu acho que se eu dissesse só ser dentista, eu estaria a mutilar, né? Exato. Mas a ser um profissional de saúde completo e ser um dentista. Exato. Sim. E eu penso que realmente hoje já vejo isso de uma forma mais completa, já penso... E olha que fiz essa pesquisa há 5 anos atrás, nunca pensei que hoje ia ter tanta relevância para mim como tem. Por quê? Porque hoje só se fala de comunicação e de informação. Quase tudo que nós falamos hoje está baseado e está voltado para isso. E realmente vejo que é importante nós estarmos sempre um passo à frente e falarmos sobre assuntos que realmente vão impactar a nossa sociedade. Porque no final do dia, o que nós queremos é que as pessoas tenham uma saúde e uma informação de qualidade. Exato. Sim. Cristiane, quando a conversa é boa, é difícil até terminar. Imaginei. O Luqueno já está aqui a puxar a orelha. Sim. Então nós sempre pedimos, assim, é uma pena que de facto várias questões ainda eu gostaria de colocar, eu acho que a conversa ainda tem muito para render. Sim. Mas pronto, fica a deixa de que se calhar está aberta a oportunidade de voltar para cá. Mas para fechar, nós sempre fazemos uma pergunta aos nossos convidados, que é de que forma acha que o seu trabalho contribui para melhorar a condição de vida do nosso país, da nossa comunidade cá em Angola? Hoje a minha resposta é um pouco diferente. Eu penso que hoje eu contribuo com a educação. Hoje eu contribuo com a construção de novos cidadãos para a melhoria da sociedade. Eu faço o meu melhor para conseguir ajudar na formação de novos quadros e só assim penso que vamos ter uma saúde melhor, uma saúde para todos, acesso à informação para todos e vamos construir uma Angola melhor. Porque nós temos muito capital humano, nós temos que preparar esse capital humano e fazer parte do grupo de pessoas que formam o capital humano para a melhoria de uma sociedade não tem preço. E essa é a contribuição que eu hoje posso dizer que deixo, porque eu vi uma vez no Facebook alguém a dizer:
se você for dessa para melhor hoje, não é? O que é que você vai se lembrar? E ele respondeu, vou me lembrar que eu fui professor, que eu ajudei outras pessoas a crescerem. Então, eu vou me lembrar disso. Eu vou sempre lembrar que hoje eu sou professora e ajudo outros quadros a se formarem. Isso é algo que eu tenho sempre pensado. Pela educação, nós podemos mudar Angola. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Obrigada mesmo. Bom, então, aos nossos telenautas, a todos os que nos assistem e nos escutam também pela rádio, hoje tivemos a conversa com a professora Cristiane, conversa maravilhosa. Muito obrigado pela sua presença. É o Luquênio, como sempre, muito obrigado também pela assistência aqui nos bastidores, Luquênio. Então, a todos, até ao próximo Ciência Aberta. Muito tchau. Ciência Aberta, na Rádio Urbana, o único programa de divulgação científica de Angola.